Bem, na última aula, né, eu deixei uma parte do programa para vocês completarem, né? Espero que tenha dado tudo certo, né? É bom sempre lembrar que vocês podem usar aquela tecla F12 e ir no console, né, no caso de alguma coisa não funcionar, e ver se tem algum erro lá, né? Isso é muito importante, é uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar. Então vamos ver onde é que a gente parou aqui. A gente parou, vou abrir aqui no VS Code. Vou abrir aqui no navegador. Bem, a gente fez essa parte do tratamento, né, do erro, para quando o usuário entrar com alguma coisa que não seja número, né, e ficou faltando fazer para o segundo número, né? Então eu simplesmente, como é muito parecido, né, eu simplesmente vou copiar o mesmo código, né, e a gente vai ver só o que é diferente, né, e alterar. Então eu vou colocar aqui na mesma posição, tá vendo? Ó, logo depois da definição da variável que vai receber a string. Pronto. E aí, a única coisa que está diferente é que aqui eu tenho que testar a variável S2 e não S1. Coloco aqui S2 e também quando der o erro vai dar, tenho que colocar S2. Né? Se eu não fizer isso, ele vai mostrar a variável que entrou antes, né? Vai gerar confusão. Pronto. Só isso. Né? Aqui era a versão original. Ok. E vou rodar novamente. E vou colocar uma coisa qualquer aqui na primeira. Ele gera o erro. E na segunda eu vou colocar uma coisa qualquer e ele também vai gerar um erro. Pronto. Essa parte, né? Essa parte a gente já fez. Agora eu queria chamar a atenção para vocês do seguinte, né? Vocês devem ter notado assim que uma parte do programa está muito parecida com a outra, né? E em programação, assim, você ficar repetindo as coisas, assim, não é uma coisa muito boa. Por quê? Porque com o tempo você vai querer evoluir o código, corrigir um problema, e aí tem a chance de você corrigir num lugar e não corrigir no outro. Entendeu? Você vai ter que ficar e em algumas vezes você pode chamar isso em vários lugares, entendeu? Em outras partes do programa, é o mesmo código. Então sempre que a gente encontra um padrão assim que pode ser repetido, a gente tem que pensar em uma estratégia para evitar isso, né? E como é que a gente faz? Aí a gente vai fazer, vamos aprender um outro conceito aqui que é o conceito de função, né? A função é como se fosse um subprograma, uma pequena parte do programa, né, onde eu vou isolar aquele código e quando eu quiser executar aquela parte daquele código, eu vou simplesmente fazer referência a ele. Eu vou dizer, ó, executa aquele código ali que que lê um número, né? Então, por exemplo, toda essa parte aqui, ó, entendeu? Ela faz a mesma coisa que está fazendo aqui embaixo, né? Só que ele está lendo para variáveis diferentes. Então, como é que a gente faz isso? Né? A gente vai usar um conceito no JavaScript, né, chamado function. Né? A gente vai criar uma função para fazer essa parte que a gente quer. Eu vou fazer aqui em cima. É o seguinte. Eu chamo function. Né? Eu tenho que dar um nome para a função. Né? Normalmente, assim, o mais comum é a gente dar o nome de um verbo no infinitivo. Né? Esse verbo diz o que a função está fazendo. No caso, o que a gente está fazendo? A gente está lendo um número que o usuário está entrando. Ou então, entrar com um número teria que ser alguma coisa assim. Né? Eu vou colocar ler um número. Né? Ler número. Né?
Você pode criar assim, ler número, ou você pode colocar um underline aqui, ler número, entendeu? Você só não pode botar um espaço aqui, aí não vai dar certo, entendeu? Existe um padrão, né? E às vezes é bom a gente seguir certos padrões, porque facilita até a gente se acostumar com como a maioria das pessoas fazem. Existe um padrão que é quando você precisa de duas palavras, aqui no caso um verbo, né? E o número, a gente coloca para separar. Isso é um padrão que vem de outra linguagem, que é o Java. Para separar, a gente coloca a primeira letra da segunda palavra em maiúsculo, né? Faz sempre tudo em minúsculo e coloca em maiúsculo a primeira letra, né? Para ficar fácil de ler, né? Para não ficar assim, ó, se ler número ficaria meio estranho, né? Parece que é uma outra palavra. Assim a gente consegue ler, né? Assim, é um padrão que ela é mais ou menos fácil, né? E a gente se acostuma com o tempo, né? Então, essa função, ela vai ler o número, né? A gente tem que abrir e fechar parênteses, depois eu vou explicar por quê, né? E abre e fecha chave, e a gente vai pegar essa parte do código aqui, né? Toda a parte que lê o número, eu vou tirar daqui, vou deixar só a variável que eu vou precisar dela, e vou colocar aqui, certo? Como eu não vou ter duas variáveis aqui dentro, né, em vez de chamar de S1, eu vou chamar simplesmente de S, né, para não confundir com a parte lá de baixo. E vou colocar aqui let S igual a prompt, né? Então o que é que ele vai fazer? O que é que eu estou definindo para ele fazer, né? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ler, se não for número vai dar um erro, etc. E no final vai transformar isso num número, né? Tem até um errinho aqui, né, que eu tinha esquecido de colocar o let, né? Eu falei que é uma boa prática sempre a gente colocar o let, certo? Isso evita que a gente defina duas vezes a mesma variável. E aqui, uma vez que eu calculei o número, eu tenho que devolver para o programa principal um valor, né? No caso o número convertido para inteiro. Então eu falo dessa forma, return, ou seja, aqui está difícil, poxa, ainda está errado aqui, pronto. O VS Code ajuda, né? Que ele muda a cor quando você coloca do jeito certo. Bem, então eu vou retornar N. Note que esse código daqui ele não executa, ele não faz nada, eu estou apenas definindo o que vai ser feito, né, em outro lugar do programa. Então eu vou, aqui onde tem S1, eu vou colocar ler número, né, ler número, né, e aqui onde tem S2 também vai ficar bem mais simples, né, aqui onde tinha N2 eu vou colocar, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, não, aqui eu já tenho que retornar o N1, perdão, aqui eu já estou retornando, eu já estou retornando o N1 que vai ser somado, né? E aqui eu vou apagar toda essa parte, porque essa parte aqui vai ser também bem simples, né? Eu vou simplesmente aqui, ó, a única coisa que muda é que em vez de N1 eu estou lendo o N2, certo? E ficou tão simples, né, que eu não preciso talvez nem de um comentário aqui, ó, como fica bem simples, ó. Estou lendo os dois números aqui, ó. Ó como fica mais fácil de ler, ó. Li N1, li N2, somei,
entendeu? E mostrei o resultado, né? Olha como fica bem mais limpo, né, o código, né? E aqui eu não preciso me preocupar com isso, porque eu já sei que essa função está funcionando, né? Eu posso inclusive, vamos, vou dar um OK aqui, vou reiniciar. Eu já vou testar direto, né? Vamos, acho que está funcionando. Coloco 5, coloco 7 e tem o resultado 12. Né? E se eu colocar alguma coisa errada, 45 e aqui XDF. Do OK, XDF não é um número. Ok? Então essa foi o nosso aprendizado aqui nessa aula, né? Ou seja, quando a gente perceber que existe um padrão, que existe uma repetição, né? A boa prática e a gente fala que a gente refazer o código, a gente costuma falar refatorar, a gente refatora o nosso código, entendeu? Para eliminar aquela redundância. Porque a partir de agora, se eu mexer alguma coisa aqui, eu estou mexendo para todo mundo, certo? Se eu colocar aqui, ó, entre com um número inteiro, né? Nos dois lugares, isso já vai valer para tudo, ó. Entre com um número inteiro, ó, 45. Entre com um número inteiro, 78. Certo? Eu mexi no lugar do sistema e já está mexido para todos os lugares onde essa função é usada. Ok? Então, até a próxima.